Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. O Natal está aí, mas provavelmente será um Natal magro para o mundo todo, claro. A inflação é o assunto do momento, que nos pegou a todos, principalmente aqui do lado ocidental do planeta. Bem, tudo isso por conta do Covidão, todos nós sabemos. Em algum momento, o Covidão surgiu em algum país, um determinado país, espalhou-se pelo mundo, derrubando economias e mudando os hábitos das populações. Consequentemente, os estados tiveram mais poder e controle sobre as mesmas populações. Discute-se se o Covidão foi projetado como arma biológica numa guerra ainda invisível ou apenas comercial, ou se não, se foi de fato um acidente laboratorial. Discute-se legitimamente, já que as provas ainda não são cabais. Mas alguém teria que necessariamente pagar, ou pelo acidente, ou então pela má intenção. Só que não é o caso, ou melhor, é sim. Alguém está pagando pela pandemia, pelo espalhar mundial do vírus. Principalmente empresas, investidores e assalariados. Sim, porque o resultado mais visível do Covidão não é a máscara, o uso de máscara obrigatório, ou então da picadinha. O que há de mais visível no efeito catastrófico do Covidão é a galopante inflação que se alastra pelo mundo, principalmente no mundo ocidental, prejudicando, sim, a vida de empresas, investidores e assalariados, principalmente assalariados. Por conta disso, desta inflação galopante, o mundo todo hoje está tentando apertar o cinto, elevando as taxas de juro. A Selic, por exemplo, subiu ontem, o cupom subiu a Selic em 1,5 percentuais, ou percentual. Ela pulou para 9,25% ao ano, mas o Copom também sinalizou outra alta da mesma magnitude para fevereiro, o que iria para 10,75% ao ano, contrariando apelos de parte dos analistas para adotar um ritmo menos intenso que preservasse o crescimento econômico, diz a Valor Econômico. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que, aumentando a taxa de juros, o crédito fica mais caro. A receita é simples. Se o crédito fica mais caro, diminui-se o consumo. E se o consumo diminui, diminui também, evidentemente, a produção. Isso quer dizer empresas demitindo, porque não colocarão produtos no mercado que mofarão nas prateleiras. Por outro lado, se o Banco Central não se preocupasse com a taxa de juros, isso certamente deixaria o crédito mais barato, haveria mais consumo e as empresas colocariam mais produtos no mercado, pelo menos mantendo o seu quadro de funcionários. Por outro lado, isso faria a inflação aumentar ainda mais. Este problema, esta dicotomia, é o que está em pauta hoje. Combater a inflação ou estimular o consumo para manter empregos? Eis a questão. Ninguém está optando pela segunda possibilidade. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, saiu uma notícia hoje
SGT Repórter, dizendo que o Fed que as estimativas de consenso entre os economistas indicam que o núcleo do IPCU, que mede preços dos bens e serviços, excluindo alimentos e energia, aumentou 0,4% em novembro em relação a outubro, após uma alta de 0,6% já observada em outubro em relação a setembro e de 0,2% em setembro em relação a agosto. Bem, se não bastasse a inflação, que atingiu o gigante da América e de quebra todo o Ocidente, há um componente que, misturado ao problema da inflação, pode se tornar apocalíptico em sentido financeiro. Pode significar a hecatombe do sistema financeiro mundial, que é a guerra entre China e Estados Unidos. Ontem eu falei no vídeo de ontem, ou de antes de ontem, não lembro, citei o mega investidor Ray Dalio, que disse exatamente isso, que há uma possibilidade de guerra entre Estados Unidos e China. Bem, a guerra já começou, pelo menos no âmbito financeiro. Várias empresas chinesas, gigantes chinesas, estabelecidas nos Estados Unidos, passarão por sérias e novas e sérias, melhor dizendo, regulamentações. Serão obrigadas, por exemplo, daqui para frente, ou pelo menos num período de 3 anos, a prestarem conta, ou melhor, abrirem as portas para auditorias do governo norte-americano, o que enfureceu a China. Bem, isso quer dizer que os Estados Unidos estão forçando as companhias chinesas a saírem do mercado americano. Por outro lado, legisladores chineses querem o mesmo. Estão colocando dificuldades e mais dificuldades para suas próprias empresas de tecnologia estabelecerem-se no exterior, leia-se Estados Unidos. Esse é o clima do momento entre os dois países. A retirada de grandes companhias chinesas da Bolsa norte-americana ou das bolsas americanas significará, segundo o SGT Repórter, um prejuízo de 2 trilhões de dólares para os Estados Unidos. E a situação pode, por conta disso, descambar para uma crise sem precedentes entre os dois países, como alertava Ray Dalio. Bem, o que podemos esperar daqui para frente, nós, os pobres mortais? Elevação de preços, inflação, crédito caríssimo, claro, e grande desemprego. E isso, os próprios analistas americanos estão dizendo, não se resolverá em menos de 1 ano. Muitos já dizem que esta situação se estenderá até 2023. Pode ser sim o apocalipse, porque ele não vem sozinho, é um pacote. Um pacote que inclui um passaporte opressivo, a divisão de pessoas, aqueles que podem tudo e aqueles que nada podem, o controle absoluto do Estado com o seu olho de ouro sobre nós, pobres mortais, e agora desemprego e corrosão do dinheiro. Aí você pensa, vou investir em criptomoedas. Bem, é uma possibilidade. O problema é que esse mercado também está desaquecendo muito rápido, podendo entrar num inverno cripto, como dizem, por conta da retirada de grande capital. Já que os juros estão aumentando, muita gente está investindo em renda fixa que acompanha a inflação, para não correr o risco
da flutuação do mercado das criptomoedas, que é bastante volátil. Bastante volátil é para ser bonzinho, é super volátil. Ninguém quer arriscar muito. Comprar um ativo agora a preço X e vê-lo despencar 20, 30, 40% em questão de horas. Não é o momento para arriscar. Então, o que sobra? Isso, talvez, investir em renda fixa que acompanhe a inflação. O problema é investir em real. Esse é o problema. Uma moeda podre, para dizer o mínimo. Desculpem os nacionalistas, mas o real, convenhamos, é podre. Por enquanto é isso. Até depois.